Então vamos lá, pessoal. A gente já. Bom dia a todos, espero aí que todos estejam bem, os familiares de vocês também. Então vamos finalizar a nossa aula, iniciar a nossa aula, melhor dizendo, do empregador, finalizar, né, a última parte da aula da semana passada, perfeito? Então, nessa aula do dia 9. Então, a gente veio definindo lá quem era considerado empregado e quem era efetivamente considerado empregador. O que a gente comentou a respeito disso, tá? Que para ser considerado empregado, você tem os requisitos para ser considerado empregado. A gente chegou a comentar isso, né? Explicamos um a um. Ele tem que ser pessoa física, ele tem que ter o requisito da pessoalidade, ele tem que ter o requisito da habitualidade, o requisito da subordinação jurídica e o requisito, efetivamente, da remuneração. Eu tinha dito para vocês que, para ser considerado empregado, todos esses 5 requisitos, eles têm que ser preenchidos concomitantemente, ao mesmo tempo. Se você efetivamente, se faltar qualquer um desses requisitos para ser considerado empregado, você não está falando de uma relação de emprego. Nós estaremos falando de uma relação de trabalho, ok? Então, esses 5 requisitos, efetivamente, eles têm que estar sendo preenchidos, né, simultaneamente. Então, quando a gente adentra aí uma sala de audiência para fazer prova numa ação de reconhecimento de vínculo empregatício, para a gente fazer prova, né, disso, a gente tem que provar todos esses requisitos. Preenchido todos esses requisitos, ele será considerado empregado. E aí eu coloquei aqui até para vocês, a gente exemplificou, né, a súmula 386 do TST, até exemplifiquei para vocês do policial militar, que efetivamente, se ele preencher todos os requisitos do artigo 3º da CLT, ele será considerado empregado, ok? Ah, professor, mas não tem uma sanção disciplinar, efetivamente, porque há um impedimento legal? Sim, mas ele vai responder aqui, ó. Vai responder a penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Para a Justiça do Trabalho, isso pouco interessa. Para a Justiça do Trabalho preencher os requisitos do reconhecimento do vínculo empregatício. Se reconheceu, empregado ele é. E dissemos o seguinte, se faltar qualquer um dos requisitos, né, a gente efetivamente está falando de outra espécie de trabalhador que não o trabalhador empregado. Aí, se faltar qualquer um daqueles requisitos, você está falando do trabalhador autônomo, né? Aquele aí ausente o requisito da subordinação jurídica. Muitas pessoas querem ser profissionais liberais, né? Autônomas, para não ficar subordinada a ninguém. Se efetivamente ele efetivamente for dono da empresa, ele assume os riscos da atividade econômica. Então, ele é um sócio, tá? Se faltar o requisito da remuneração, a gente está falando de um trabalhador voluntário. Se efetivamente faltar o requisito da habitualidade, nós estaremos falando de um trabalhador eventual. Eventualmente, né, um pintor numa casa. Eventualmente, quando eu precisar dele, eu chamo. Eu não tenho uma relação de emprego com ele, eu tenho uma relação de trabalho. Perfeito? Mesma coisa no trabalhador avulso. Tem a ausência aí do requisito da pessoalidade e da habitualidade. Ok? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, perfeito? Que ou você está numa relação de emprego, ou nós estaremos aí numa relação de trabalho. Uma relação de trabalho, ela é muito maior do que uma relação de emprego. Então, uma relação de trabalho é maior.
Relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho. É isso que a gente tem que ter em mente. Essa é a frase mais correta. A relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho. Então, relação de trabalho, ela compreende todas as outras espécies de trabalhador e não só aqueles regidos por CLT. Então, você está falando de trabalhador autônomo, você está me falando de trabalhador eventual, você está me falando de trabalhador avulso, você está me falando de estagiário, você está me falando de trabalho voluntário. Se ele não é empregado, ele efetivamente pertence a uma outra espécie de trabalhador, perfeito? É nessa linha que a gente efetivamente tem que seguir. Alguém tem alguma dúvida a respeito a essa observação dos requisitos de empregado, que a gente já abordou a aula passada? Alguém tem alguma dúvida? Não havendo dúvida... Beleza. Tá tudo certo? Não havendo dúvida, a gente entra aqui, perfeito, nos requisitos para ser considerado empregador. Ele vem elencado lá no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalariia e dirige a prestação pessoal de serviços. Isso daqui que eu coloquei para vocês, que está no slide aí, perfeito, é cópia integral do artigo 2º da CLT. E aí, a gente, da mesma forma que os requisitos para ser considerado empregado, da mesma forma, a gente aqui extrai os requisitos para empregador. A gente conceitua quem é essa empresa, né? A empresa é uma universalidade de bens corpóreos ou incorpóreos organizados para o fim econômico, ou seja, com objetivo de lucro. Então, a gente monta uma empresa, né, com um único objetivo, que não seja outro, que é lucro. Efetivamente, quando a gente tem a ideia, né, de montar uma empresa, o objetivo é lucratividade, é ganhar dinheiro com isso. O empregador, o risco do negócio é exclusivamente dele, né? Ele assume o risco do negócio, perfeito? Nunca será do empregado. Então, os riscos eles não podem ser repassados ao empregado. Se efetivamente o negócio está indo bem ou mal, o risco é totalmente do empregador. Perfeito? Então, não há que se falar que a empresa não está indo bem, porque efetivamente o empregador falar que efetivamente é culpa do empregado e fazer uma divisão desta responsabilidade com ele. Isso é incabível. E, por último, nós temos aqui, né, o poder diretivo do empregador, que é o poder de admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal dos serviços. Quando a gente fala de poder diretivo, ele é dividido em 3 modalidades. Perfeito? Está aqui, ó. Poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar. O que é esse poder regulamentador que a gente está abordando aqui? Esse poder regulamentador é como vai se dar a nossa relação laborativa dentro do nosso ambiente do trabalho. Então, eu tenho que pré-determinar, né? Qual será o horário de entrada, qual será o horário de saída, qual será o horário de intrajornada para descanso e refeição, perfeito? Qual será a jornada para descanso e refeição? A gente vai utilizar uniforme, não vai utilizar uniforme? Qual o limite de tolerância para se chegar atrasado? Utilizaremos crachá, não utilizaremos crachá? Tudo isso eu delimito aqui, efetivamente, no poder regulamentar. Eu quero saber como é que vai se dar aí a nossa relação laborativa. Então, tudo isso, né, a gente faz, a maioria das vezes, um regulamento interno da empresa, perfeito, colocando tudo isso como a gente quer que fique formalizado o nosso contrato de trabalho. Então, isso que nós, advogados, quando a gente entra para advogar para uma empresa,
a gente efetivamente já tem que fazer uma análise, perfeito, de como é que vai se dar essa relação laborativa com o passar do tempo. Como é que será feito isso? Terminado o poder regulamentador, nós temos aí o poder fiscalizador. Cabe efetivamente ao empregador fiscalizar esse ambiente do trabalho. Será que efetivamente o meu colaborador está usando o equipamento de proteção individual? Será que ele não está usando? Será que ele chega atrasado e me apresenta um atestado? Né? Será que ele está seguindo as normas de segurança, de saúde e segurança do trabalho? Será que ele está cumprindo aquilo que eu regulamentei na íntegra? Ele está usando uniforme? Ele está fazendo a manutenção desse uniforme? Ele está vindo devidamente trajado? Ele está se qualificando profissionalmente? Não está se qualificando profissionalmente? Perfeito? Então, eu estou fiscalizando dia a dia a atividade laborativa desse empregado. E, por último, caso ele esteja descumprindo aquilo que a gente regulamentou... Fechar o áudio, por favor. Caso ele esteja regulamentando e a gente efetivamente esteja fiscalizando, né, o trabalho dele, não me resta outra alternativa, ok? A não ser pensar aí num poder disciplinar, uma demissão por justa causa, que ela vem elencada lá no artigo 482 da CLT. Então, o empregador, no meio ambiente de trabalho dele, ele pode, né, dentro do poder diretivo, que é dividido em três, regulamentador, fiscalizador e poder disciplinar, ele pode, por exemplo, havendo descumprimento do regulamento da empresa, aplicar uma demissão, por exemplo, por justa causa. O artigo 482 da CLT, ele trata lá dos motivos ensejadores da demissão por justa causa. Então, por insubordinação, perfeito, por mau procedimento, e assim vai. Então, é cabível, né, ao empregador aplicar aqui esse poder diretivo dele. Tudo bem até aqui em relação à definição de empregador e empregado? Sim ou não, meus amigos? Falem comigo. Sim, professor. Beleza. Perfeito. Da mesma forma que nós falamos dos requisitos para ser considerado empregado, a gente também tem os requisitos para ser considerado empregador, eu coloquei aqui para vocês, e nós temos as espécies, né, de empregados e nós temos as espécies de empregadores. Perfeito? Quem são esses empregadores? Nós temos aí a figura dos empregadores por equiparação, ok? Quem são essas pessoas? Aqui, os profissionais liberais. Por exemplo, um advogado. Como profissional liberal, eu posso ter efetivamente uma secretária para fazer a minha agenda do dia, perfeito? Apenas uma secretária para fazer minha agenda do dia, eu posso ter uma recepcionista, não há qualquer problemática, eu, enquanto profissional liberal, fazer anotação, né, como empregador na carteira de trabalho desta pessoa. Não há qualquer impedimento em fazer a devida anotação. Ou seja, os profissionais liberais. Aí a gente fala também das instituições de beneficência, ok? Que são considerados empregadores por equiparação. E por que às vezes a gente coloca aqui as instituições de beneficência? Que muitas delas, efetivamente, às vezes não têm um intuito de lucro, ok? Mas, muito embora ela não tenha o objetivo de lucro, mesmo assim, tá? Ela vive de donativos, mesmo assim ela pode contratar empregados para fazer a gestão de alguns departamentos na empresa. Não há qualquer problemática. Perfeito?
Aí temos o item 3, que trata aí das associações recreativas, que são efetivamente os clubes, tá? E ou qualquer outra instituição sem fim lucrativo que admite trabalhadores como empregados. Qualquer destas pessoas podem ser consideradas empregadores. E por que a gente tem que saber isso? Porque se a gente vai promover uma ação trabalhista, ok? Eu preciso saber contra quem efetivamente eu vou demandar. Quem são esses empregadores? Qual será a pessoa que figurará no polo passivo desta ação? Tá? É um empregador direto ou efetivamente é uma espécie de empregador, um profissional liberal, uma instituição de beneficência, uma associação recreativa ou qualquer outra instituição sem fins lucrativos? Então, eu preciso ter o conhecimento de quem irá figurar no polo passivo desta demanda trabalhista. Então, eu preciso saber que todas essas pessoas podem efetivamente figurar no polo passivo de uma ação trabalhista. Temos também um empregador rural, tá? Que pode ser tanto uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de preposto e com auxílio de empregados. Então, mesmo que a pessoa, né, seja um empregador rural, pessoa física, que às vezes é proprietário ou não, tem uma terra na qual ele arrendou para explorar uma atividade agroeconômica, ainda que temporariamente ou permanentemente, mesmo assim ele será considerado como empregador rural. Aqui para os nossos lados, quando a gente fala empregador rural, né, às vezes a gente tem uma ideia que são pessoas que estão naquelas grandes propriedades que a gente vê aí na televisão e assim vai. Mas aqui próximo a nós, Mariporã, Atibaia, perfeito, a gente tem muita atividade agroeconômica, mas muita, não é pouca não. A gente tem muita atividade agroeconômica que está aqui bem próximo a nós. Não é à toa, né? Não será uma realidade distante de vocês, quando vocês estiverem aí advogando, tem inúmeras ações onde a gente esteja falando aí de empregador rural. Não será uma realidade distante de vocês. Com certeza vocês terão ações aí, tratando-se do trabalho rural, relacionado aqui de locais bem próximos a nós. Mariporã, Atibaia, Terra Preta, que é tudo aqui do nosso lado, é bem próximo a nós, perfeito? Então, a gente vai tratar deste assunto, né, do trabalhador rural, dizendo efetivamente que ele é uma espécie de empregador. Nós também temos aqui o empregador doméstico, que é a pessoa ou família que assalariia o empregado doméstico, ok? Fazer uma perguntinha para vocês. Uma empregada doméstica, né? Quem acertar vai ganhar meu livro, hein? Depois eu vou abrir a câmera e mostrar para ele. Uma empregada doméstica quer promover uma ação contra um empregador doméstico, ok? Para ter reconhecido aí os seus direitos de empregada doméstica, que ela tem todos os direitos assegurados por lei, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, hora extras e assim vai. Ela trabalha dentro de um âmbito familiar. Âmbito familiar. Marido, esposa e 3 filhos maiores. Sendo que quando ela começou a trabalhar nesta casa, todos os filhos eram menores. Pergunta para vocês, valendo o ganho do meu livro, ok? Que eu vou entregar quando a gente voltar às aulas presenciais. Quem deve figurar no polo passivo desta ação? Hein, meus amigos? Eu acho que é o marido, como responsável familiar, né? Esse é um rapaz hein? Vamos lá. Quem deve figurar no polo passivo dessa ação?
Marido, que é a pessoa que fez o contrato. 3 filhos. 3 maiores, sendo que a época eram 3 menores. A época da contratação. Professor, eu acho que a família toda, já que ela prestava serviço para todos e todos são de maior. Quem mais, meus amigos? Quem sugestiona? Professor, eu acho que quem fez a parte do registro, no caso, CPF, se for pessoa física, e se for CNPJ, quem for responsável pelo CNPJ. Ok. Eu acho que tem uma cadeia aí de solidariedade na responsabilidade, né? Que, por exemplo, se for o marido que assina, é o marido, depois a esposa e depois a herança, se tiver algum problema de falecimento. Entendi. Perfeito. Então, vamos voltar lá. Pessoal, o responsável aqui são todos aqueles que foram tomadores de serviço. Então, a empregada doméstica, né, ela pode entrar contra o marido, pode entrar contra a esposa, e pode entrar contra os filhos, ou pode entrar contra todos, ok? Falando desta solidariedade, né? Contra todos eles. Por quê? Todos eles foram solidários, né? Foram tomadores, melhor dizendo, dos préstimos desta empregada doméstica ou deste empregado doméstico. Então, todos eles são responsáveis, e não apenas aquele que efetivou o registro. O registro é mera formalidade legal. Pelo princípio da primazia da realidade, que a gente conversou a respeito disso, né? Onde fatos se sobrepõem a documentos, para a Justiça do Trabalho, ela vai querer saber quem foi o tomador dos serviços desta pessoa, quem se beneficiou dos préstimos desta pessoa. Todos se beneficiaram, ele trabalhava num ambiente familiar, todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Perfeito? Então, todos deverão figurar aí, efetivamente, no polo passivo da ação. Quem é que vai pagar? Aí eles que decidam-se entre eles. Perfeito? Mas todos são responsáveis. Tudo bem? Quem foi o ganhador do livro? Eu lembro que foi a Paula Granja, porque foi ela que respondeu certinho. Tudo bem, Paula? Depois eu mostro a foto do livro e mando para você. Tá bom? Obrigada, professor. Vamos lá. O Átila bateu na trave, foi por pouco, você entendeu? Mas não estava errado, mas precisava dar uma melhorada. Vamos falar de um grupo... Tentei, professor, tentei. Bateu na trave, você vai ficar bom, Átila. Vamos lá. Grupo econômico ou grupo de empresas. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo o grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade, serão, para o efeito da relação de emprego, olha que eu coloquei em negrito, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Então, a gente vai ter sempre o grupo econômico, né? Efetivamente, tendo empresas matriz e filiais, por exemplo, pertencente ao mesmo grupo econômico, perfeito? Todas elas serão responsáveis, tá? Por essa relação empregatícia frente ao empregado. Então, a gente está falando aí de uma responsabilidade solidária entre elas. Perfeito? Não é raro na Justiça do Trabalho, efetivamente, a gente ter aí, constando no polo passivo da ação, 2, 3, 4, 5 empresas, ok? E quanto mais, melhor, lógico, né? Por quê? Todas serão responsáveis aí solidariamente pelo pagamento. Se uma não pagar, a outra deverá efetivar o pagamento. Então, a gente tem mais empresas efetivamente neste sentido. Tudo bem? Professor? Diga, Átila.
Como é que funciona o esquema de franquia nessa questão trabalhista? Franquia, Átila, é um tanto que complicado. Eu, efetivamente, sou já escrevi um artigo a respeito disso, né, relacionado à franquia, porque a franquia ela tem natureza civil e não natureza trabalhista. É um contrato, efetivamente, de natureza civil, contrato de franquia, e não um contrato de relação empregatícia. Então, não cabe, né, a responsabilidade, e agora teve recentemente, vai fazer mais ou menos um mês e meio, um mês, tá? A mudança da lei de franquia, colocando isso expressamente, que não há que se falar da responsabilidade horizontal, né, das franquias. Então, a franquia é a exceção à regra, porque, como eu disse, ela tem natureza civil e não natureza do direito do trabalho. Então, a franquia é uma única exceção à regra. O que eu discordo totalmente, tá? Já escrevi diversos artigos a respeito disso, já briguei, porém fui voto vencido em todos. Perfeito? Porque eu entendo o seguinte, numa franquia, você, dentro daquele poder diretivo do empregador que a gente conversou, você regulamenta como é que vai a franqueada, vai ter que efetivamente vender o produto, como os colaboradores devem ser uniformizados, eles passam por treinamento, a maioria das vezes, quando são contratados pelo franqueador, fazem treinamento no local do franqueador, existe a figura do cliente oculto, tá? Ele vai se passando por um cliente efetivamente na empresa, por exemplo, uma empresa de telefonia, onde a gente vai comprar um celular, um chip, coisa desse sentido, ele se passa pelo cliente, tá? É nominado de cliente oculto, pede todas as informações de aparelho, todas as informações de plano, ok? E se efetivamente o colaborador não bem atendê-lo, ele faz a indicação para que esse seja demitido. Então, eu penso o seguinte, você admite, você faz o treinamento no seu estabelecimento, se tiver comissionamento, você paga, e se você não desempenhar bem o seu trabalho, eu faço a recomendação para que você seja demitido. E falar que isso não tem subordinação, colocar a franquia só porque ela é de natureza civil e não natureza do direito do trabalho, o contrato de franquia, eu estou falando em deixar isso bem claro, o contrato de franquia, eu acho que é uma afronta à legislação. Mas, ok, eu já era voto vencido nesses artigos que eu tentei implantar, porque eu tive muitas ações, principalmente na área de telefonia, né, processando no polo passivo o franqueador, não obtive êxito, colocando aí a minha ideologia em relação a esse poder diretivo, né, efetivamente horizontal, de cima para baixo, do franqueador para o franqueado, e agora com a mudança efetivamente recente na lei de franquia, agora ficou ainda mais expresso que não cabe a responsabilidade trabalhista. E hoje em dia, tendo aí efetivamente honorários de sucumbência, não comporta nem efetivamente risco, né? Assumir um risco de efetivamente tomar aí um honorário de sucumbência e até uma litigância de má-fé, uma vez que a gente está postulando contra dispositivo de lei. Então, isso torna-se incabível. Tudo bem, Átila? Beleza, professor. Obrigado. Vamos lá. Falando de sucessão da empresa, então falamos do empregador doméstico, do grupo econômico, né, grupo de empresas e sucessão da empresa. Em respeito ao princípio da continuidade da relação de emprego, a mudança ou alteração da figura do empregador não afetará os contratos de trabalho, nem os direitos adquiridos dos empregados, artigo 448 da CLT.
Sucessão de empresa nada mais é quando uma empresa compra a outra, ok? Ela é sucedida quando há uma incorporação ou uma fusão de empresas. Perfeito? Eu posso efetivamente comprar um estabelecimento comercial. Quando a gente compra um estabelecimento comercial, eu compro ele de portas fechadas. Então, eu assumo todo o ativo, como também eu assumo todo o passivo. Eu compro ele de portas fechadas. Se o antigo empregador não efetivou aí o pagamento dos empregados, tá? A responsabilidade é minha. Então, eu posso comprar o estabelecimento ou, efetivamente, eu posso, com a minha empresa, suceder outra empresa, comprar a outra empresa, ou fazer a incorporação dessa empresa à minha. Perfeito? Então, qualquer mudança, né, na alteração da figura do empregador não afetará os contratos de trabalho. A gente é muito cobrado por isso, porque empresa vive comprando outra empresa, vive se incorporando, né, vive efetivamente fazendo um trabalho de fusão, ok? Duas empresas se juntam para constituir uma terceira, ok? Uma empresa, uma joint venture, né? Uma empresa nova da fusão daquelas duas, perfeito? Então, você está falando de sucessão de empresas. Para os contratos de trabalho, nada afetará, nada mudará. Essas empresas serão responsáveis por esses contratos de trabalho. Então, eu digo para os senhores o seguinte, neste tópico, toda vez que a gente efetivamente entrar, né, com uma ação trabalhista, isso puxa-se pela internet, é bem simples, não tem muito segredo. Faça um levantamento, né, como é que está a composição desta empresa, se ela foi vendida, se ela foi fusionada, se ela foi incorporada a outra empresa, para a gente efetivamente entrar com a ação com o polo passivo estando correto. Ok? Para que esse polo passivo esteja correto. Então, antes de propor a ação, a gente está na fase ainda de elaboração da nossa peça processual, já faça uma pesquisa junto à junta comercial, isso é online, perfeito? Tira uma certidão aí de breve relato para ver as últimas alterações contratuais. Se teve mudança, né, efetivamente, na alteração da figura do empregador. Se a empresa foi vendida, se a empresa foi incorporada, ou se efetivamente a empresa foi fusionada. Juntou-se a empresa A mais a empresa D e constituiu a empresa C. Então, a gente efetivamente tem que ter esse conhecimento para a gente fazer o acompanhamento. Tudo bem, meus amigos? Ligado Uma duvidazinha, professor. Diga lá, Átila. Quando eu compro um ponto comercial e abro um outro CNPJ, então, se eu usar os mesmos empregados do que tinham antes, eu assumo também o passivo? Assume o passivo, mesmo que o seu CNPJ seja um CNPJ novo. Você assume a responsabilidade. Ok? Não interessa. É complicado isso, não é não, Átila? Fala aí. Muito complicado, professor, muito complicado. Porque o senhor assume um CNPJ novo, com uma empresa nova, e assume o passivo dos empregados, né? Então, teoricamente, não pode assumir os empregados anteriores. Exatamente. Exatamente isso, Átila. Aí tem que... Nessa linha, a gente faz esse trabalho numa advocacia preventiva, né? Fazendo essa análise e passando aí para quem está interessado em adquirir esse ponto comercial, se ele quer efetivamente assumir esse risco. Ok? Para a Justiça do Trabalho, não há qualquer impedimento. Ele vai assumir todos esses encargos trabalhistas. Quem não tem conhecimento, né, disso, muitas das vezes a pessoa vai comprar uma empresa, ela não procura advogado especializado em direito empresarial. Ela vai buscar contador.
E muitas das vezes o contador desconhece, não está afeto aí ao direito do trabalho, perfeito? Ele assume, né, toda essa responsabilidade. Só que muitas das vezes, perfeito, ele assume um passivo que até ele desconhece. Então, na verdade, a gente tem que fazer um levantamento prévio, ter o conhecimento disso e ver se é viável ou não assumir os empregados. Aí é um levantamento que tem que ser feito, puxar uma certidão na Justiça do Trabalho, ver se tem ação trabalhista, ver se não tem ação trabalhista e fazer um levantamento a respeito disso e dosar o risco, né? Vale efetivamente assumir o risco ou não vale assumir o risco? Tudo bem? Beleza, obrigado. Ficou espantado aí, Átila? Complicado, né? A gente começa a entender melhor quando estuda, professor. Vamos lá. Fechando aí essa relação, a gente vem falando aí de terceirização. O que interessa para nós, ligado à terceirização, nada mais é do que a súmula 331 do TST. Essa súmula, eu peço que vocês guardem ela, que vocês leiam ela inúmeras vezes, que vocês decorem, coloquem ela como estudo de cabeceira para vocês, ok? Porque, efetivamente, ela é muito utilizada. A súmula 331, primeiro a gente vai falar do que é uma terceirização, né? É contratar o serviço do prestador por médio de uma empresa interposta. Ou seja, ok, haverá uma empresa que efetivará a contratação desses funcionários, que efetivamente fará a gestão desses contratos de trabalho, perfeito? Mas não significa dizer que a empresa que é a tomadora dos serviços, perfeito? Ela não tenha qualquer responsabilidade sobre o empregado. Muito pelo contrário. A tomadora dos serviços, ela tem a responsabilidade não solidária, mas ela tem a responsabilidade subsidiária. Coloquei aqui, ó, estou grifando. Coloquei, estou demonstrando. Ela tem a responsabilidade subsidiária na prestação de serviço. Então, significa dizer o quê? Perfeito? Que se a empresa que é tomadora de serviços, né, a empresa interposta não pagar, a tomadora de serviços haverá de fazer o pagamento. Essa súmula 331, ela é de 2012, mas ela está em plena vigência, é aplicada até os dias de hoje. Então, vamos exemplificar um banco, né? Banco Itaú, por exemplo. Ele tem lá os seus vigilantes armados, ok? Que trabalham para uma empresa de vigilância. Se essa empresa de vigilância efetivamente quebrar, ok? Quem é que paga? O Banco Itaú. Ele tem a responsabilidade subsidiária nessa prestação de serviço, nessa terceirização de serviço. Então, se a gente efetivamente está acompanhando, né, fazemos parte daquela advocacia trabalhista preventiva consultiva, mês a mês, a gente tem que efetivamente ficar aí acompanhando, né, esses contratos de trabalho. Saber se a empresa efetivamente está pagando os salários corretamente na data atrasada, se está pagando hora extra, se efetivamente está fornecendo uniforme, se FGTS, INSS e demais encargos para trabalhistas estão sendo recolhidos. É um trabalho árduo, viu, pessoal? A gente tem que cobrar muito bem por isso. Vocês imaginem aí uma empresa que tem 2.000, 3.000, 1.500 funcionários, a gente fazer toda esta gestão contratual. Aqui no escritório, por exemplo, eu peço que quando eu estou pelo tomador, que toda empresa interposta, a prestadora de serviço, ela mande para mim, mês a mês, cópia de tudo que ela paga para o empregado. Eu quero cópia de todos os olerites,
Eu quero efetivamente cópia de todas as GFIPs, que são a guia para pagamento da Previdência Social. Eu quero a cópia de todos os recolhimentos do FGTS, ok? Quero efetivamente todos os cartões de ponto para saber se eles estão fazendo hora extra e se a empresa está pagando. Por quê? Se a empresa interposta que não pagar, de acordo com a súmula 331, eu tenho a responsabilidade na terceirização desse serviço. E eu vou ser demandado por isso. Então, eu tenho que acompanhar isso mês a mês. Quem é que faz isso? Perfeito? Departamento jurídico. É o jurídico que efetivamente tem que fazer esse acompanhamento mês a mês. Tem que fazer esta análise desses contratos de trabalho. Se mudou de posto, se não mudou. Aí cabe a nós. Então, parece simplista isso, mas não é. Caso contrário, não tenham dúvida. Se houver alguma demanda judicial, eu vou responder por isso. Tudo bem, meus amigos? E aí, eu coloquei, tá? Professor? Deixa eu só finalizar aqui, Átila. Eu coloquei aqui na íntegra, tá? Toda a súmula 331. Perfeito? Item dela. Depois eu vou pedir para vocês que deem uma olhada. Mas a regra é essa, que é o que interessa para nós relacionado à terceirização, é a súmula 331. Todo aquele que for tomador do serviço tem responsabilidade subsidiária na terceirização. Vou repetir. Todo aquele que for o tomador do serviço, ele tem responsabilidade subsidiária na terceirização dos serviços. Quero que todos me respondam. Vocês entenderam isso na terceirização, de acordo com a súmula 331? Eu entendi, professor. Sim. Entendeu? Entendeu? Eu ainda tenho uma dúvida, professora. Isso eu disse quando posso falar. Pode falar agora, Átila. Vamos lá. É o seguinte, professor. Eu, como tomador do serviço, como que eu consigo caracterizar qual é o empregado terceirizado que eu sou responsável? É pelo tempo do trabalho aqui no local? Você é responsável pela globalidade de todos os empregados. Então, da empresa toda, professor? Da empresa toda. Jesus! Entendeu? Vamos supor o seguinte. Não sei se é essa a pergunta que você está me fazendo. Você, efetivamente, estamos falando, vamos dar o exemplo do Banco Itaú, ok? Então, o Banco Itaú contratou uma empresa de segurança e mandou colocar 1.000 pessoas, né, para fazer a segurança dele, ok? Os vigilantes, quando a gente entra dentro de uma agência bancária, ok? Você é responsável por estes 1.000 vigilantes que você foi o tomador de serviço. Então, todos os postos desta empresa de segurança que presta serviço para o Banco Itaú, por exemplo, você é responsável dessas 1.000 pessoas, ok? Você não será responsável, né? Efetivamente, se a empresa tiver outros postos, aí não é Banco Itaú, você está falando que ela também presta serviço para o Banco do Brasil. Aí não, mas para aquela na qual você foi tomador da mão de obra, aquela na qual você se beneficiou da mão de obra, você é responsável, ok? Por isso que eu digo, imagine se você efetivamente esteja pela tomadora de serviço ou esteja pela prestadora de serviço, ok? A gestão que nós temos que fazer, né, juridicamente falando, desses contratos de trabalho. Isso mês a mês. Isso mês a mês. Porque se uma empresa dessa quebra, ok, ela efetivamente leva, né, a responsabilidade subsidiária da tomadora. E será a tomadora que deverá efetivar o pagamento. Professor. Ok? Professor. Átila, deixa eu só terminar. Átila, você entendeu?
Mais ou menos, professor. Por exemplo, eu contratei a terceirizada, aí veio o João trabalhar, aí ele vai, aí depois eu troquei para o Paulo. Quem que tem o direito de me acionar? Todo mundo? O João e o Paulo. Você não foi beneficiário, você não foi o tomador de serviço de ambos? Sim. Vamos supor que num ano o Paulo trabalhou 6 meses para você e o João também trabalhou 6 meses. Você vai responder pelo período que o Paulo trabalhou, 6 meses, e pelo período que o João trabalhou também, 6 meses. Então, entendi. Você é responsável... Então, é pelo período contratado, entendi. Pelo período contratado. Você é responsável pelos dois. Pode ser que só o João entre em uma ação trabalhista, pode ser que só o Paulo, ou pode ser que os dois entrem, em ações distintas, inclusive. Tá? Mas você é responsável por qual? Pelos dois. Entendi. Então, tá bom, obrigado. Por isso que eu estou falando, Átila, dessa gestão contratual, estou frisando bem isso, porque a gente tem que acompanhar isso bem de perto, né? Bem próximo, entendeu? Para saber, principalmente se a gente é tomador, né? Para saber se a empresa interposta, ela efetivamente está cumprindo, né, com os encargos trabalhistas. Caso contrário, vai sobrar para a empresa efetivamente tomadora de serviços. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Ficou claro? Professor? Ficou claro, Átila? Bom dia. Ficou claro, obrigado, professor. Beleza, quem fala? Bom dia. Bom dia. Professor, deixa eu te fazer 2 perguntas em relação a essa condição. A primeira delas é, se você, pegando esse exemplo do Itaú, tem algumas empresas que fazem rodízio, né? Então, ou seja, um dia o profissional vai para um posto, no outro dia ele vai para o outro posto, e ele vai rodiziando de postos. Essas empresas de vigilância, algumas delas têm esse hábito. Nesse caso, teria que verificar, junto ao Departamento de Recursos Humanos, uma escala desse profissional para saber ao certo quantos dias ele trabalhou na empresa tomadora? Obrigatoriamente. Portanto, que a gente tem escala do mês que essa pessoa vai trabalhar, né? A maioria dessas pessoas trabalha a escala 12 por 36. Perfeito? Então, a gente tem que ter todo o acompanhamento de qual período que essa pessoa trabalhou para mim. Perfeito? Quando que... É o que eu estava falando para o Ati. Quando que efetivamente essa pessoa trabalhou? Qual é o contrato, período, né? O contrato laboral dela, qual foi o período que essa pessoa trabalhou para mim? Eu preciso ter junto, efetivamente, ao departamento pessoal, né? Porque o RH faz a contratação. A gestão é feita via departamento pessoal. Então, eu preciso saber, junto ao departamento pessoal, o período que essa pessoa trabalhou para mim, quem é este colaborador, para que eu possa aí dimensionar o período que essa pessoa efetivamente estava à minha disposição. A segunda pergunta, professor, seria em relação ao cuidador de idosos. Okay. Vamos supor, uma família contrata uma empresa para fornecer ou cuidador de idoso ou profissional de enfermagem na modalidade de assistência domiciliária. Se essa empresa vai à falência ou se ela não paga os encargos trabalhistas, essa responsabilidade ela passa para a família contratante? Sim. Bom, é o tema que a gente está abordando, está aí na tela, terceirização. É contratar os serviços do prestador por meio de uma empresa interposta. Ok? A definição. E aí, tem a súmula 331. Ok? Trata da responsabilidade subsidiária da terceirização de serviço. Em todo aquele que efetivamente foi o tomador da mão de obra, ele é responsável pelo pagamento. Então, nessa empresa de cuidadora de idosos, o empregado, ok, irá entrar com uma ação contra a empresa que o contratou e pedirá em juízo a responsabilidade subsidiária pela terceirização dos serviços, ok, do tomador de serviços. Ok?
Então, ele vai efetivamente pedir a responsabilidade aí com o tomador. E aí, esta pessoa será responsável. Por isso que eu estou batendo e frisando, né, inúmeras vezes, da importância desta gestão contratual desses colaboradores mensalmente, para saber se tudo está sendo recolhido, se efetivamente tem alguma pendência financeira, se não tem, tá? Para que a gente não deixe isso para amanhã, porque depois o colaborador aí ingressa com uma ação e ele com certeza vai pedir, em conformidade com a súmula 331 do TST, vai pedir a responsabilidade do tomador do serviço. Se a empresa interposta não pagar, quem tem que pagar efetivamente é o tomador. E aí você ficará no prejuízo. Perfeito? No exemplo que eu até passei para o Átila, que a gente falou do Banco Itaú, a gente tem que tomar um cuidado ainda redobrado. Por quê? A maioria dessas empresas de vigilância, né, de portaria, limpeza e assim vai, que patrimônio essas empresas têm? A maioria das vezes é um local que ela tem a sua sede, que é locado, ok? É alugado. A frota de veículos, na maioria das vezes, é alugada também. Perfeito? E patrimônio nenhum. Patrimônio nenhum. E a maioria das vezes está constituída em nome de laranja. A maioria das vezes, né? Então, se ela quebra, ela demite aí 1.000, 2.000, 3.000 funcionários e o tomador de serviço é que fica no prejuízo. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento personalizado desses contratos de trabalho, né? Dessa relação de emprego aí, tem que acompanhar isso de forma pormenorizada. Tudo bem? Quem me perguntou? Desapareceu. Quem me perguntou? Eu, professor, a Rita. Não, Rita, tem meu colega seu que me fez uma pergunta anterior. Quem é que estava me perguntando? Não, fui eu, professor Vitor. Vitor Marques, você entendeu? Entendi, professor, entendi. Então tá bom, Vitor Marques. Isso daí a gente tem que acompanhar de perto, hein? Muito de perto, para que isso não acabe resvalendo em nós, né? Traga algum prejuízo nessa linha. Tá bom, Vitor Marques? Fala, Rita Donha. Professor, é que o que eu ia perguntar, o senhor já respondeu para os outros alunos. Só que assim, para ver se eu entendi mesmo, a empresa, ela contrata a terceirizada, que é essa interposta. Sim. Mas os advogados da empresa tomadora ficam sempre de olho, né? Vamos falar grosseiramente assim, nos trabalhos da terceirizada. Se está tudo certo, para que quando houver um processo, a tomadora não se prejudique. Porque ela também é responsável pelos funcionários que estão lá na terceirizada. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos não, é isso aí, entendeu? Para que ela não tenha, para que ela não responda subsidiariamente e tenha que ela pagar, perfeito? Então, essa responsabilidade é totalmente dela, totalmente dela. Então, porque geralmente a pessoa pensa que quem é responsável por todo o funcionário é a interposta, até inclusive para reclamação trabalhista. Mas isso é o que fala de funcionário para funcionário, né? Nós somos funcionário da empresa de vigilância, da interposta. Então, ela que tem que pagar nosso salário, ela que é responsável por nós. Isso é os leigos que falam, entendi agora. Não, mas a empresa interposta, ela é responsável, ok? Sim. É ela que tem que fazer o pagamento. A grande problemática é se ela não o fizer. Se ela deixar de adimplir os pagamentos. Aí você, como tomadora, terá a responsabilidade subsidiária. Primeiro, vai tentar receber efetivamente da empresa interposta, e caso ela não efetive o pagamento, ok, a tomadora do serviço, né, é que terá que efetivar. Ela tem uma responsabilidade, estou colocando aqui,
subsidiária. Então, primeiro entra a empresa interposta. Não havendo pagamento pela empresa interposta, acarreta a responsabilidade subsidiária da tomadora. Entendi. Então, a gente tem que É ficar isso mesmo. acompanhando isso, lógico, muito de perto. Certo. Entendi, professor. Obrigada. Tá bom, meus amigos? Deu para entender aí? Alguém tem alguma dúvida, queira me perguntar algo? Vou finalizar aqui empregado e empregador, hein? Que me pediram, vou finalizar. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos passar para o... Beleza. Professor, Oi. sou eu, a Tânia. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele é liberal, um profissional liberal, certo? Então, a minha imobiliária contrata... Abaixa o seu áudio, senão eu não consigo ouvir, tá? Vai lá. O corretor, ele é um profissional liberal. Então, eu contrato esse profissional, ganhava só apenas por porcentagem. Quem é responsável por ele, caso eu mandar embora? Não, mas se você está me falando que ele é profissional liberal, perfeito, ele não tem o requisito da subordinação, ele não é empregado. Uhum. Aí você tem que formular melhor sua pergunta. A gente está falando de relação de emprego. Você iniciou sua pergunta me dizendo que ele é profissional liberal. Se ele é profissional liberal, ele é autônomo. Autônomo não tem subordinação jurídica. Se ele não tem subordinação jurídica, nada é devido para ele. Ele não é considerado, ele não preenche um dos requisitos, que é ser considerado empregado. Você mesmo está me afirmando que ele é profissional liberal. Sim, ele é liberal, mas caso ele trabalhe dentro da minha empresa, então ele se torna um funcionário meu, não é isso? Não. Não? Ou ele é um prestador, ou você está numa relação de emprego, ou você está numa relação de trabalho. Ele trabalha dentro da sua empresa. Que relação que ele está com você? Numa relação de emprego ou numa relação de trabalho? De emprego. Se ele está numa relação de emprego, ele tem direito ao aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, assim vai. Então, você não pode me falar que essa pessoa é profissional liberal. Não é profissional liberal. Profissional liberal são os autônomos. Uhum. Então, se ela é empregado e prestar serviço e trabalhar para você, ok. Se você terceirizar esse serviço para alguém, esse alguém que é o tomador, ele também tem responsabilidade. Certo. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigada. Eu acho que você só precisa entender melhor essa relação de trabalho e relação de emprego. Eu acho que isso não está claro, porque você iniciou sua fala dizendo eu falei que profissional ele é liberal. liberal. Profissional liberal é autônomo, não tem subordinação jurídica, ele não é empregado. Aí a gente não está falando de CLT. Uhum. Tá bom. Mesmo que ele trabalhe dentro da sua empresa. Tá bom? Tá legal, professor. Obrigada. Nada. Então, vamos voltar lá para o encontro 4. Deixa eu puxar aqui. A gente já falou de salário e remuneração, não falamos ou não? Aula passada. Não, né? Não, professor. Não. Então, tá bom. Então, Não, professor, não falamos. Então, tá bom. Então, a gente já fala, é agora. Ok? Então, se a gente está numa relação de emprego, perfeito, um dos requisitos para ser considerado empregado é a remuneração. Ninguém trabalha de graça, ok? Com exceção do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, efetivamente, não tem onerosidade, não tem remuneração. Então, o que era o salário? O salário é a prestação fornecida ao trabalhador pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho, seja em função da contraprestação do trabalho, da disponibilidade do trabalhador e das interrupções contratuais ou demais hipóteses previstas em lei. Então, o salário nada mais é, né, do que a prestação fornecida, né, pelo empregador em decorrência do contrato de prestação de serviço, do contrato de trabalho, perfeito? O nosso direito ele é movido pelo direito obrigacional. Então, efetivamente, para quem é trabalhador, você tem a obrigação, em decorrência do direito obrigacional, de pagar. Perfeito? Então, na verdade, você disponibiliza a sua mão de obra e, contra a prestação, você recebe salário. Eu acho que aqui não tem muita coisa a mencionar. Aí nós temos as espécies de salário, ok?
as espécies. Temos o abonos, né? O que é o abono? Nada mais é do que um adiantamento em dinheiro, numa antecipação salarial ou num valor que é mais a mais, né? Ou num valor a mais que é concedido ao empregado. Então, é o famoso adiantamento, ok? Em dinheiro. O famoso vale, né? Consiste num adiantamento em dinheiro, numa antecipação salarial, ou a gente vai dar efetivamente um valor a mais para ser concedido ao empregado. De repente, é um empregado que exerce bem o seu mister, né? Efetivamente, ele merece ser compensado por isso. Aí estamos falando de abonos. Temos aí os adicionais. Esse é de extrema relevância, esses adicionais, tá? Quais são os adicionais que incorporam ao salário? Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade e periculosidade, adicional de transferência e adicional por tempo de serviço. Tudo que incorporar ao salário, ele passa a ser remuneração. Então, se você tiver um salário sem qualquer, né, melhor dizendo, se você tiver qualquer recebível, sem qualquer adicional, estamos falando de salário. Salário mais adicionais, a gente está falando de remuneração. Então, eu preciso saber se a gente está falando de salário quando não tem qualquer adicional ou se nós estamos falando de remuneração. Salário mais adicionais. É isso que efetivamente interessa para nós. Então, se a gente tiver, estou colocando aqui, ó, salário mais adicionais, a palavra correta a ser utilizada é remuneração. Então, quando a gente faz a nossa inicial trabalhista, perfeito, eu tenho que explicar para o juiz de direito, né, se efetivamente eu estou falando de salário ou se eu estou falando de remuneração. Salário não tem qualquer adicional. Salário mais adicionais, nós temos aí a remuneração. Isso é importante, né? Porque a hora que você está falando de remuneração, que temos aí os adicionais, aí o juiz vai querer saber que adicional que ele tem direito. É adicional de hora extra, é adicional noturno, é adicional de insalubridade, de periculosidade, de transferência, adicional por tempo de serviço. Qual é o tipo de adicional? Porque cada um aqui tem um percentual. Qual é efetivamente o título, né, o tipo de adicional que nós estamos falando? Pergunto para vocês, vocês entenderam a diferença entre salário e remuneração ou não? Falem comigo, vocês entenderam? Não, professor. Eu não entendi. Não entendeu? O salário, ele não tem qualquer adicional. Perfeito? O salário mais adicionais que são extra, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência e adicional por tempo de serviço, salário mais adicionais, ele recebe o nome de remuneração. Então, tem gente que efetivamente só recebe salário, ok? Olha, você vai receber R$ 1.500 de salário. Mas se você fizer hora extras, perfeito? Você tiver um adicional de hora extra, aí você vai receber de remuneração 1.500 mais o adicional de hora extra. Aí a gente utiliza a palavra remuneração. O salário não tem qualquer adicional. Salário mais adicionais, a gente está falando de remuneração. Deu para entender, Rita, ou não? Professor, eu entendi. Quem não entendeu foi a Cristina. Eu entendi, sim. Entendeu? Ah, quem não entendeu foi a Cristina. É isso, é que eu não estou olhando. É a Cristina que não entendeu. Ah, entendi. Isso, professor, entendi sim. Obrigado. Tá bom. Professor. Fala, Atila. Quando o adicional é incorporado ao salário, como que vira a história toda? Remuneração. Mas aí vira salário tudo junto? Ou é salário mais adicional incorporado? Como é que... Fica tudo junto. Aí ele muda a sigla, a nomenclatura, ok? Para a remuneração.
Perfeito? Então, eu tenho que mencionar se ele recebe apenas salário ou se ele recebe remuneração. O salário, quando eu digo a palavra salário, eu subentendo que ele não tem qualquer adicional. Perfeito? Sim, então, eu recebo quando é incorporado, a remuneração é que não pode baixar, então, é isso? Não entendi. Quando o adicional é incorporado ao salário, perfeito, é o salário que aumenta ou a remuneração que não pode abaixar? É os dois. É os dois. Quando o adicional incorpora ao salário, se ele adicionou, por isso que a gente fala de adição, adicionais, ele incorporou ao salário, virou remuneração. Tendo que em vista que ele incorporou ao salário, a remuneração não pode ser baixada. Ah, entendi. Né? Entendi. Por que não pode ser rebaixada? Vamos supor, Átila, que você trabalhe para mim e você faça 2 horas extras por dia. Eu te contratei com um salário de 1.500, só que você fazendo 2 horas extras para mim, vai virar uma remuneração de 1.800. Tudo bem? Tudo bem, Átila? Ok. Nessa linha, você vai fazer toda a sua vida pessoal em cima de R$1.800. Você efetivamente vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso, você vai comprar um carro, você vai pagar um financiamento. Ou seja, você já projetou a sua vida em cima da sua remuneração. Desta forma, ela não pode ser rebaixada, porque já incorporou ao seu salário este adicional, que virou uma remuneração. Perfeito? Então, já efetivamente está incorporado. E aí não há que falar em rebaixamento. Então, salário é sem qualquer adicional. Salário mais adicionais, nós estamos falando em remuneração. E, consequentemente, não pode haver qualquer rebaixamento. Por que não pode haver o rebaixamento? Porque você já, efetivamente, como eu já disse, já projetou a sua vida com este percentual. Então, você não pode ser prejudicado. Não pode ver o rebaixamento desta remuneração. Professor. Tudo bem? Professor. Olá, quem fala comigo? Mas a Rita. Fala, Rita Donha. Esse caso do rebaixamento, ele não vai existir porque por exemplo, adicional noturno, insalubridade, precariedade, já está na convenção e o funcionário tem que receber, certo? Sim, o que vai mudar, o que vai alterar é a hora extra, né? Porque se o mês que ele fizer hora extra, ele recebe remuneração. O mês que ele não receber, que ele não fizer, ele vai receber só o salário. Se no caso, se ele tem... Exatamente isso, Rita. Exatamente isso. Porque, como você falou que não abaixa a remuneração, no caso desses que já são fixos. O que altera e diminui o salário vai depender do funcionário, se ele fizer hora extra ou não. Sim, lógico. Se ele tiver uma habitualidade nesse recebível, aí efetivamente não há que falar em rebaixamento, entendeu? Ou por conta de disposição de convenção coletiva de trabalho, como você bem falou. Aí não há que falar em rebaixamento. Ah, entendi. Tá Tá bom. bom? Tá. Outras espécies de salário, salário in natura. Toda e qualquer vantagem concedida ao empregado habitualmente que tenha por objeto atender uma necessidade individual ao trabalhador. O que é o salário in natura? Eu efetivamente pagar parte de um salário em objeto. Tem empresa que entrega cesta básica, tem empresa que paga um curso efetivamente para o empregado, perfeito? Porém, dentre esse salário in natura, perfeito, que é pago em utilidades, né? Que é pago em utilidades, você não pode pagar ele na sua integralidade. Ele não pode ser exclusivo. É a observação que está aqui. Então, 30% do que você pode pagar ao empregado a título de salário, ele pode ser, sim, revertido em utilidades. Os outros 70%, ele tem que ser revertido
em dinheiro, em pecúnia, ok? Você não pode pagar integralmente, tá? No salário in natura, você não pode pagar integralmente em exclusividade. A legislação trabalhista proíbe que o salário do empregado seja pago exclusivamente em utilidades. Não é cabível isso. Não há que se falar neste tipo de cabimento. Perfeito? Não há o que se falar. Então, nesta linha, né, a gente pode destinar parte do salário pago em utilidades, em cesta básica ou coisa nesse sentido? Sim. Não há qualquer problemática. Porém, ele não pode ser exclusivamente pago em utilidades. É o famoso salário em natura. Terminado isso, a gente fala de proteção ao salário. Então, a legislação trabalhista faz segura algumas proteções ao salário. Como? O salário é irredutível, ok? Salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Hoje em dia temos aí a MP, né? Eu vou até conversar com o professor Luiz, porque alguns alunos, colegas de vocês, estão pedindo aí que eu faça uma palestra sobre a MP 936, que o nosso ilustre Bolsonaro editou, que ela prevê aí, né, a flexibilização de salário e de jornada de trabalho. Em decorrência, é uma medida provisória que tem que ser convertida em lei, a MP 936, ok? Porque constitucionalmente o salário é irredutível. Ele editou a MP 936 em decorrência aí, efetivamente da pandemia, mas porém ela precisa de regulamentação. Então, hoje em dia, constitucionalmente, a gente falando, o salário é irredutível. Mas temos a MP 936, medida provisória 936, perfeito, para que haja essa flexibilização de salário em decorrência aí do coronavírus. Então, não querendo reduzir, para não haver demissão, reduzir jornada e reduzir salário. Há que se falar aí uma flexibilização, né? Então, é o que está sendo discutido hoje. Mas não podemos nos esquecer, constitucionalmente falando, o salário é irredutível. A MP 936, editada agora, recentemente, tá? Ela fala de flexibilização de salário e, efetivamente, jornada de trabalho. Porém, não podemos nos esquecer, é uma MP, é uma medida provisória. Ela tem que ser revertida, tem que ser convertida, desculpem, em lei. O que não aconteceu ainda. Vamos ver aí como o Congresso vai se posicionar aí nos próximos dias, né? Que está todo mundo nessa situação de coronavírus. Então, a gente tem aí, hoje em dia, a MP 936 para ser discutido. Nas hipóteses de falência, né? Ou concordata do empregador, esquece concordata, que a concordata acabou, né? Nas hipóteses de falência do empregador, a obrigatoriedade de pagamento dos salários, artigo 449 da CLT. Eu coloquei porque não teve mutação nesse dispositivo. O que acaba acontecendo, ok? Se uma empresa vier à quebra, efetivamente o salário tem caráter alimentar. Ele tem caráter alimentar. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Tendo em vista que ele tem caráter alimentar. Que na falência de qualquer empresa, o salário, o pagamento dos salários, ele é crédito preferencial. Ele tem que ser pago primeiro. Contanto que a grande discussão do Bolsonaro, ele acredita, segundo a ideologia dele, que com o coronavírus teremos mais falidos do que falecidos. Então, ele está olhando, né, a parte econômica do Brasil e o Mandetta está olhando a parte efetivamente médica. Então, está tendo essa pretensão resistida aí em ambos os lados. Então, o Bolsonaro acredita, né, que efetivamente teremos, pós-pandemia, mais falidos do que falecidos. Perfeito?
Nessa linha, se efetivamente ele tiver razão, nas hipóteses de falência, que eu acredito que terá muita falência, com certeza, tá? De empresa que não vai conseguir aí suportar o ônus dessa pandemia, o salário dos empregados, ok, devem ser pagos como crédito preferencial, ou seja, por ele ter caráter alimentar, ele tem que ser pago primeiro. Então, a gente vai verificar o acervo, né, o conjunto de bens desta empresa e fazer o pagamento aí desses empregados, ok? Salário, ele é impenhorável, perfeito? Porém, tem alguns juízes que dizem o seguinte, que ele é impenhorável na sua totalidade, mas parcialmente ele pode ser penhorado. A jurisprudência dominante, efetivamente, dos tribunais está dizendo o seguinte, que ele pode ser penhorado no percentual de 30%. Os outros 70%, ele é impenhorável. Então, há uma grande discussão a respeito, efetivamente, da penhorabilidade do salário, se o salário é penhorável. Pela totalidade, ele é impenhorável, mas parcialmente um percentual do seu salário, ele pode sim ser destinado para pagamento de dívida. Agora, eu não posso penhorar pela totalidade, porque se eu penhorar pela totalidade, aquela pessoa vai passar fome, né? Faz sentido. Perfeito? E o salário é irrenunciável. Ou seja, a gente já viu que um dos requisitos lá para ser considerado empregado é a remuneração, é a onerosidade, é o recebimento do salário. Perfeito? Se eu não receber salário, eu não sou empregado. Aí eu sou uma outra espécie de trabalhador, que é o trabalhador voluntário. Então, eu não posso renunciar o direito a salário. Eu, obrigatoriamente, tenho que receber salário. Então, nós temos essa proteção legal do salário. Tudo bem? Alguma dúvida a respeito disso, meus amigos? Vocês todos quietinhos Não, me assusta. Eu entendi. Tá tudo certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Quem está falando comigo? É a Paula. Fala, Paula. Professor, voltando um pouquinho sobre o salário, por exemplo, quando que uma hora extra ela pode virar habitual à remuneração? Então, essa habitualidade, né, a gente precisa verificar. Você faz efetivamente hora extra todo mês, você faz só quinzenalmente, perfeito, ou esporadicamente você faz hora extra. Toda vez que você fizer hora extra, tiver adicional de hora extra, ela já incorpora automaticamente ao salário, ela vira remuneração. Então, tem alguns meses, perfeito, que você efetivamente fizer hora extra, né, você receberá remuneração. Os meses que você não fizer hora extra, você receberá salário. Perfeito? Então, eu preciso saber, você faz isso com habitualidade ou não faz com habitualidade? Perfeito? Aí eu tenho que ver o dia a dia do empregado na empresa, né? Para eu poder, efetivamente, saber se é habitual ou não. Muitas das pessoas, às vezes, faz hora extra esporadicamente. Conheço muito trabalhador que está com a intenção, por exemplo, de trocar de carro. Pô, preciso fazer hora extra porque eu tenho intenção em receber um valorzinho a mais. Mas também tem que ver o lado do empregador. Tem empregador que não admite que se faça hora extra. Não admito hora extra na minha empresa, para evitar reclamação trabalhista. Esses dias eu fui numa empresa até aqui próximo do meu escritório, uma empresa de máquinas e equipamentos, ok? Eu achei até bem interessante, porque eu cheguei e ela estava fechando. Perfeito? Não era nem 6 horas da tarde ainda. Aí eu perguntei, pô, mas já está fechando, né? O cara falou já. Eu falei, pô, mas que horas que vocês encerram? Naturalmente, né? Só queria saber que horas que encerrava a empresa. Ele falou, a gente encerra às 17h48.
E 17,48, perfeito? Não é 17,49 aqui. O pessoal me colocou para fora da empresa. Né? Essa é a ideologia, eles não fazem hora extra. 17,48, todo mundo tinha vários cartões, várias máquinas de ponto, né? Ponto digital, todo mundo batendo o seu ponto e todo mundo efetivamente encerrando a sua atividade laborativa às 17h48. Então, onde eu quero chegar com isso? Nessa linha de hora extra, tem empresa que não admite a realização de hora extra, para evitar reclamação trabalhista em decorrência disso. Porque quando você faz hora extra e ela vira remuneração, é um adicional ao salário que vira remuneração, ela incorpora em FGTS, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, vai ter o que a gente chama na Justiça do Trabalho de reflexo. Por isso que tem empresa que não admite. Mas tem empresa que efetivamente precisa trabalhar em sobrejornada, né? Precisa fazer horas extras. Ele prefere fazer hora extra do que contratar outro funcionário. Aí, Paula, é o perfil de cada empresa, aí a gente tem que ver o caso concreto. Tudo bem? Professor, dando um exemplo, numa empresa que eu já trabalhei, e na época eu era gerente da loja e era uma empresa bem pequena, e o proprietário, ele tinha umas certas manias de lei própria, né? E era assim, o funcionário, por lei, ele tem uma jornada de 44 horas semanais. Porém, no contrato, entre o horário que ele estipulava, dava 47. Essas 3 horas a mais, ele pagava como hora extra, já incorporada no salário. Só que os funcionários, eles, quase todos os dias, eles faziam hora extra de 2 a 3 horas a mais. Isso durante um longo período, 1 ano e meio. E aí, conforme foi diminuindo, né, o movimento, ele, no certo dia, ele virou e falou que não ia mais pagar essas horas extras. E aí ia só pagar o que estava no contrato de trabalho, que era aquelas 3 horas, já incorporada, e aí ele gerou essas outras horas, que eram excedidas todos os dias, como banco de horas. E depois a gente teve um processo trabalhista, e no caso, o funcionário, ele perdeu, porque ele alegava, né, que essas outras horas que eles faziam por dia, já faziam há mais de 1 ano e meio, então, no caso, já fazia parte da remuneração. Então, de acordo com a aula de hoje, eu não entendi o porquê que esse funcionário, ele perdeu, então, essa causa, porque já fazia parte da remuneração dele, já era 1 ano e meio. Nessa linha, Paula, tem que ver o caso concreto. A gente já discutiu, entendeu? Você assistiu minha aula do princípio da primazia da realidade? Onde fatos se sobrepõem a documentos, perfeito? Sim. Então, nessa linha, teria que se aplicar o princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. Muito embora tenha lá um contrato, o que interessa não é a contratação, né, o horário contratual. O que interessa é o horário que ele efetivamente fazia. Só que tudo isso demanda de prova perante o Poder Judiciário. Eu comentei com vocês que a gente adentra uma sala de audiência para fazer prova daquilo que a gente está alegando. Aí, se o colega, né, o seu amigo, colega de trabalho, ele não fez a devida prova em juízo, com certeza a ação dele há de ser julgada improcedente. Agora, se você fizer a prova de acordo com o princípio da primazia da realidade, uma prova robusta, perfeito, alegando que efetivamente fazia 2, 3 horas extras por dia e não que efetivamente estava no contrato por semana, ok? Com certeza a ação haverá de ser julgada procedente. Aí teria que ver N situações, né? Como é que o seu colega de trabalho atuou na frente do juiz numa sala de audiência? Tem que ver qual foi o posicionamento do advogado, se ele estava afeto efetivamente à justiça do trabalho, ou se ele tinha outra especialidade e se perdeu. Eu tenho que verificar se efetivamente as testemunhas, né, fizeram o depoimento em juízo corretamente. Aí é outra situação, totalmente adversa. Perfeito? Agora, não significa que você, Paula, que de repente esteja na mesma situação, né, que você entre contra esse empregador uma ação trabalhista e a sua ação seja julgada procedente. Tem qualquer problemática. Perfeito?
cada processo ele tem uma vida própria, ele tem uma particularidade própria, né? Então, aí demanda de prova em juízo, interpretação de cada juiz. Só que na Justiça do Trabalho nós temos, na Marquês de São Vicente, na Barra Funda, temos 90 varas do trabalho. Cada juiz tem uma interpretação a respeito de determinado assunto, né? Eu não sei se efetivamente o colega que fez a inicial trabalhista sobre colocar isso de forma clara e precisa para o juiz, aí teria que ver o caso concreto, pegar o processo e analisar, entendeu? E ver onde foi a falha. Mas, pelo que você está me dizendo, aplica-se o princípio da primazia da realidade, onde de fato se sobrepõe a documentos, e ele teria direito a hora extra, sim. Aí vem minha pergunta para você, ele recorreu dessa decisão? Já transitou em julgado esse processo? Não, tá, ele já recorreu, mas ainda não saiu ainda, né, a próxima audiência. Mas a minha dúvida é assim, ele fazia, pela lei, 44 horas semanais. No contrato tava essas outras 3 horas. Essas 3 horas ele pagava normalmente, mas além disso, os funcionários faziam mais 2 horas a mais. Então, totalizava 5. Né, a mais do que as 44. E aí, num certo dia, o empregador falou que essas outras 2 horas que eles faziam não existiria mais, iria virar banco de horas. E, no caso, já era uma parte, já estava incorporado na remuneração. Então, o empregador poderia ter feito isso ou não? Não poderia ter feito isso. Não poderia ter feito isso. A próxima aula que a gente vai ter a semana que vem, é a alteração do contrato de trabalho. É o tema da próxima aula, tá no encontro 5 e 6 aí, perfeito? E quando você fala de alteração, tem 2 requisitos, que é o artigo 468 da CLT. Mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo ao empregado. Então, ele mudou o contrato de trabalho unilateralmente, sem mútuo consentimento dos empregados e acarretando prejuízo a eles. Ele feriu aí o artigo 468 da CLT, alteração do contrato de trabalho, que é o tema da nossa próxima aula, encontro 5 e 6. Ele não poderia fazer isso. Fundamento legal da CLT. Pessoal, posso pedir só uma gentileza para vocês, inclusive para o Átila? Pois não. Vou tomar uma aguinha, a gente está no horário do intervalo, 10 para as 10. Pode ser? 10 minutinhos para mim? Beleza. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui, vou parar a gravação, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu abrir aqui. É tanta tela para abrir que... Meu Deus, calma aí. Opa, cadê ele? Ué, vocês estão me vendo aí? Sim. Eu não estou conseguindo achar o... Para mim está aparecendo as suas pastas do computador. Ah, agora achei. Estava meio perdido. Deixa eu só parar a gravação.